Irmãos, muito bom dia. Eu convido a igreja, ainda em pé, a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3. Vamos fazer a leitura deste capítulo, não é um capítulo muito longo, e os primeiros versículos do capítulo 4. Capítulo 4 até o versículo 4. Então, livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 4. A igreja localizou a palavra do Senhor? A igreja localizou a palavra do Senhor? Diz assim, portanto, a palavra de Deus. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar, e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna a mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê. Onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como um arábio no deserto. Assim, poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira, ou a reterás até o fim? Sim, assim me falas, mas comete maldade a não mais poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso, e quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu a despedi, a pérfida Israel lhe dei carta de divórcio, vi que a sua falsa irmã Judá, a falsa Judá, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. E sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte e dize: Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e te prostituíste com estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tornarei um de cada cidade e 2 de cada família e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicares e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, Arca da Aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, nem se lembrarão dela, nem sentirão falta dela, e não se fará outra. E naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu a mim me perguntava, como eu te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E eu respondi, Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Portanto, voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. E, na verdade, os outeiros não passam de ilusão e as orgias da montanha. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel.
Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais desde a nossa mocidade, nossas ovelhas, o gado, os filhos e filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha, cobramo-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus e nossos pais desde a mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. E se voltardes, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removerdes as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. E se jurares pela vida do Senhor em verdade, em justiça e juízo, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo e não semeis entre os espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Imaginem a seguinte situação. Uma família, um homem, pai de família, a sua família, compra a casa dos seus sonhos. Uma casa grande, espaçosa, bem localizada. Porém, tem um problema. Essa casa ela tem sérios problemas, ela está comprometida. As paredes estão mofadas, os alicerces aparentemente apresentam algumas rachaduras, o piso está todo destruído, cheio de cupins, o teto, além de goteiras, ele está comprometido naquilo que segura as telhas. E esse homem, então, essa família ela tem a opção, portanto, de fazer uma ampla reforma naquela casa para que possam morar lá e serem felizes. Mas suponha que essa família decida, ela vê que isso custa muito caro e ela, então, tem pressa para morar naquele lugar, ela quer morar naquele lugar. E ao invés de fazer essa reforma ampla, que vai custar bastante dinheiro, que vai levar bastante tempo, ao invés de fazer essa reforma, ele resolve fazer uma maquiagem na casa. Ele pinta as paredes, talvez use ali uma tinta anti-mofo, ele bota tapetes no piso para que não apareçam os cupins, para que não apareça tanto a sujeira, ele dá uma mexidinha no telhado, bota talvez uma manta asfáltica para evitar algumas goteiras. E quanto aos alicerces, onde tem rachadura, ele pega e passa uma tinta por ali, onde está o ferro exposto, ele passa uma massa corrida por cima para tapar aquilo e vai morar naquela casa. Se ele fizer isso, é evidente que não vai demorar para que todos esses problemas que ele deu uma maquiada, uma repaginada, logo esses problemas vão voltar a aparecer. E ele não vai poder morar naquela casa, vai se tornar insustentável. O mofo logo vai voltar a aparecer nas paredes, o cupim vai tornar o piso cada vez pior e as goteiras, a chuva logo vai entrar na casa, enfim. E talvez aquela casa venha até mesmo a desmoronar. Pois bem, o que essa ilustração nos ensina? Se nós fôssemos parar para pensar na vida, numa conversão e no arrependimento, é exatamente assim. Nós, seres humanos, temos pecados e às vezes nos afastamos completamente de Deus. E como o povo de Israel, no capítulo 3 que nós lemos aqui, às vezes o afastamento ele é grande. Em todos os sentidos, há como que uma prostituição espiritual na nossa vida. Mas, às vezes pensamos que podemos voltar e pensamos que se fizermos uma maquiagem, algo que não nos custe tanto, as coisas vão dar certo, as coisas vão ficar bem e nós poderemos voltar a ter um relacionamento com Deus. Nós, na verdade, estamos evitando um arrependimento profundo, um arrependimento verdadeiro. Estamos evitando uma mudança necessária, que seria, na verdade, uma reforma em nosso ser, em nosso caráter, em nosso coração. Mas ao invés disso, nós optamos pela solução mais fácil e rápida, a maquiagem. E assim maquiamos e escondemos todos os defeitos e todos os problemas que temos. E pensamos e nos iludimos e achamos que está bem assim e que agora podemos continuar e seguir adiante. A palavra de Deus ela nos alerta que não é possível. E o tema da pregação de hoje é o arrependimento verdadeiro. Nós fizemos a leitura deste capítulo, um capítulo longo, e é um capítulo que usa uma linguagem muito forte. O profeta usa ilustrações que hoje, inclusive, elas soam até agressivas aos nossos ouvidos. Mas ele usa essas ilustrações propositalmente porque ele falava com um povo que tinha o coração profundamente endurecido e um povo que achava que se talvez melhorasse a maneira de cultuar a Deus
ou que se fizesse alguns ou outros reparos aqui ou ali, coisa pequena, coisa leve, estaria tudo resolvido e eles poderiam voltar a desfrutar das bênçãos da aliança com seu Deus. Mas não é assim. E o capítulo, se vocês perceberam na leitura, o capítulo ele vai e vem na argumentação. Ora o profeta fala do assunto do pecado, depois ele fala do arrependimento, depois ele volta a falar do pecado, depois ele volta a falar do arrependimento. Porque ele quer ressaltar como muitas vezes as pessoas vão e vêm no arrependimento e se iludem nesse processo de arrependimento, quando na verdade não estão verdadeiramente arrependidas. O que então caracteriza um verdadeiro arrependimento e o arrependimento que Deus aceita? Esse, portanto, é o tema da nossa mensagem de hoje, e ela está dividida basicamente em 3 tópicos principais, né? Digamos que o primeiro tópico, ou melhor, 4 tópicos. O primeiro tópico é os primeiros 5 versículos, quando Israel está no fundo do poço, mas não percebe que está no fundo do poço. Ele acha que as coisas não estão tão ruins assim. O segundo tópico nos fala que a infidelidade de Judá, o povo de Judá, a nação de Judá, é pior ainda do que de Israel, que era o reino do norte, a parte que foi destruída e levada para o cativeiro. Essa infidelidade é ainda pior que a sua irmã, o seu irmão, que era o reino de Israel, ou seja, a metade norte do povo de Deus. E, apesar de tudo isso, o terceiro ponto nos fala que há uma promessa de restauração, ou seja, nem tudo está perdido. Por pior que sejam os pecados do reino do norte, Israel, e do reino do sul, Judá, e portanto de todo o povo de Deus, ainda assim há possibilidade de restauração e há promessas para esse povo. Mas, o quarto e último ponto, o que é um verdadeiro arrependimento, portanto? Para que essa restauração ocorra, é necessário que aconteça um verdadeiro arrependimento, é necessário que aconteça, em outras palavras, uma conversão, um voltar-se para Deus. E é isso que os últimos versículos do capítulo 13 e os primeiros versículos do capítulo 4 nos mostram e nos ensinam. E de uma maneira tão clara que nós podemos usar esse capítulo aqui para ilustrar o que caracteriza um arrependimento verdadeiro. Talvez poucas passagens na Escritura são tão claras a esse respeito. Mas vamos então aos pontos do nosso sermão, e o primeiro ponto: Israel está no fundo do poço e não se dá conta. O profeta, inspirado por Deus, ele começa ilustrando o pecado de Israel e pega a imagem do casamento novamente e do divórcio. A lei no Antigo Testamento, dos povos antigos, ela permitia o divórcio, mas ela tinha... Isso não significa que o casamento fosse banalizado. Não significa que, não, eu posso me divorciar, assim como as pessoas trocam de roupa, como trocam de namorado, elas vão lá e se divorciam. Não, o divórcio é algo que, se acontecer, ele tem um custo. Ele não é algo bom e não é algo desejado de maneira nenhuma. Mas, e por isso, a lei de Moisés ela tinha uma previsão de que se o marido se divorciasse da mulher, e essa mulher, por sua vez, se casasse com outra pessoa, mas depois ela se tornasse viúva ou se divorciasse daquele seu segundo marido, ela não poderia voltar para o primeiro. Não poderia, isso contaminaria a terra. Há uma restrição moral, ritual, né, na lei de Moisés, na lei no Antigo Testamento, e portanto, uma vez que o marido se divorcia, ele não pode voltar atrás. Isso justamente para mostrar a seriedade tanto do casamento como do divórcio. As pessoas não podem ser inconstantes, hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu quero, amanhã eu não quero, daqui a 2 anos eu volto, de repente eu faço um acordo com o segundo marido, ele divorcia ela e eu volto para ela. Não, é um sim, sim e um não, não. Justamente para ressaltar a seriedade do casamento. E Deus está dizendo, olha só, Israel, povo de Israel, nação de Israel, que engloba tanto o reino de Judá como o reino de Israel, o reino do norte. Vocês são a minha esposa. E vejam bem, vocês agiram de uma maneira perversa. E eu deveria ter dado o divórcio para vocês. E se eu der o divórcio para vocês, não tem mais volta. Vocês não podem voltar. Por quê? Porque vocês se entregaram à devassidão com outros amantes. É o que nos diz a segunda parte do versículo 1. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. O povo de Deus, o povo de Judá, ele parece que eles quer ter os amantes, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, ele pensa, não, o que eu estou fazendo não é certo, e ele quer voltar para Deus.
Só que ele não se dá conta que ele não pode ficar nesse vai e vem. O compromisso da aliança exige uma decisão, inclusive até mesmo em relação ao próprio Deus. Ele tem que, se afinal, se ele vai se separar do seu povo, não pode haver esse retorno depois. E aparentemente o profeta começa trazendo uma mensagem dura de que não há esperança para Israel. Porque veja bem, Israel se entregou à prostituição, se entregou à imoralidade sexual, ela tem vários amantes e não apenas um, e portanto Deus se divorciará dela, e se isso acontecer, não haverá retorno, não haverá volta, justamente pela quantidade de amantes que Israel tem. E Deus, portanto, está dizendo, olha só, você pensa que não, que o que você está fazendo, adorar falsos deuses, praticar idolatria, violar a aliança, é algo simples, é algo que, puxa vida, aconteceu, foi um deslize, mas agora eu volto e está tudo bem. Mas levanta os olhos, diz no verso 2, e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentava como arábio no deserto. Aqui a ideia é que o arábio, e essa era uma descrição, né, no mundo antigo, os povos árabes que viviam no deserto, né, aquela região um pouco mais afastada de Israel, ao leste de Israel, era muito comum que eles assaltassem as caravanas. Eles se sentavam perto das estradas e ficavam esperando passar uma caravana de viajantes ou comerciantes para assaltar. Eles estavam ali à espreita, à espera de alguém. E Deus disse que Israel era mais ou menos assim em relação aos amantes. É como o árabe no deserto espera uma caravana para ir atrás dela, o povo de Israel ficava esperando passar algum falso Deus para ir lá atrás daquele falso Deus, para ir, portanto, adulterar, cometer o adultério espiritual. Israel estava indo atrás de amantes, não eram os amantes que vinham atrás ele, mas era Israel que ia atrás dos amantes. E, portanto, Israel estava esperando e assim poluía a terra com as suas devassidões e com as suas malícias. E por causa disso, como um castigo, pela infidelidade, as chuvas foram retiradas, é o que nos diz o verso 3. Não veio a chuva serôdia é a chuva que vinha antecipando a chuva fora de época, essa também não vinha, e nem a chuva que deveria vir dentro da época. Não havia chuva nenhuma, e há uma grande ironia, porque o amante de Israel, que era Baal, ou um dos amantes, um dos vários amantes que era Baal, mas o principal dos amantes, Baal era o deus da fertilidade, o deus da chuva. Se eles adorassem Baal, iria chover e a nação prosperaria. E de fato, podem ter certeza que Israel adorava Baal para ter essa garantia de prosperidade na terra, porque eles achavam que isso era mais eficaz do que adorar Yahvé, que talvez fosse um deus mais, na mentalidade do povo, era um deus genérico, né? Melhor adorar um específico aqui para a chuva. Mas, olha a ironia, Israel se prostituiu com seu amante que lhe iria dar uma garantia financeira, uma garantia de prosperidade, mas esse amante não estava mais podendo lhe dar essa garantia. As chuvas foram retiradas. De que adiantava, portanto, ter ido por um amante supostamente buscando uma segurança que agora não estava sendo concedida? Quem, no final das contas, tinha poder era Baal ou Yahvé? Israel, portanto, foi castigado e, portanto, já não tinha mais a chuva. E agora, uma vez que estava sofrendo as consequências do seu pecado, porque Israel, por causa disso as chuvas foram tiradas por causa do seu pecado, e por sofrer as consequências, Israel está mais ou menos arrependido, ou está com remorso, ou na verdade está querendo reconquistar seus benefícios. E o verso 4 nos diz, não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo, Pai meu, tu és amigo da minha mocidade? Desde que ela era jovem, portanto, ela tinha um relacionamento com seu esposo, e ela chama de pai, aqui é um termo aqui no sentido carinhoso, e também falando um pouco da autoridade do marido. Mas Israel vai por quê? Porque é conveniente para Israel. Ela quer que as chuvas voltem, ela quer que as coisas fiquem melhor, e o amante dela não está dando aquilo que ela pensou que pudesse dar. E aí ela se volta para Deus e, eu estou arrependido, Israel estou arrependido. Eu acho que as coisas podem ser diferentes. Mas Deus sabe que esse arrependimento de Israel na verdade, porque eles foram tirados alguns benefícios que ele tinha. E que o pecado no qual ele se entregou não lhe deu aquilo que o seu coração desejava e que ele esperava que fosse alcançar. E agora, portanto, Israel fala desse jeito e fala, portanto, o Judá fala falsamente com Deus, com o seu marido, buscando reconciliação. E ainda pergunta, conservarás para sempre a tua ira? A reterás até o fim? Sim, e Deus responde, sim, assim me falas, mas cometes maldades até não mais poder.
Da boca para fora, o povo de Judá manifesta arrependimento, mas as suas atitudes contrariam tudo aquilo que Judá fala. Toda a sua liturgia, todo o seu culto é contrariado pela maneira como a nação se porta, a maneira como a nação vive. O coração da nação ainda está nos seus ídolos. E ela, portanto, continua a praticar maldade, apesar de se dizer arrependida. Essa é, portanto, a situação do povo de Deus, é o povo de Judá para quem Jeremias prega. Eles estão no fundo do poço e pensam que não estão. Eles pensam que não, eu estou arrependido, agora eu vou me reconciliar, as coisas vão ficar bem, mas não. Eles não se deram conta da profundidade, do quão arraigado o pecado está neles. É necessário, portanto, muito mais do que a maquiagem, muito mais do que dar uma rebocadinha aqui, uma pintadinha ali. Não, é necessário uma reforma total da nação de Israel para que ela possa voltar a restaurar o seu relacionamento de aliança. Isso se for possível, porque à luz da lei, em tese, não seria possível restaurar esse relacionamento. Mas então, Deus faz uma pausa aqui e passa a acusar Judá de uma outra maneira. Ele faz uma comparação de Judá com o reino do norte, ou seja, o reino de Israel. Se você lembrar da primeira pregação, eu falei que depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel, que era uma nação unificada, se dividiu, entrou em guerra civil e ficou o reino do norte, chamado de Israel, e o reino do sul, chamado de Judá. E esses dois reinos caminharam paralelamente, mas o reino do norte sempre teve reis perversos que não serviam a Deus. A consequência, eles foram destruídos pelos assírios e levados para o cativeiro, lá por volta do ano 720. Judá sobreviveu porque alguns dos seus reis foram bons e houveram períodos de avivamento na nação, períodos de renovo espiritual. Porém, depois que Israel, o reino do norte, foi destruído, Judá teve um rei muito perverso chamado Manassés. E esse promoveu tanta, mas tanta maldade na terra e tanta idolatria que nem mesmo o reino do norte, que já havia sido destruído, havia praticado nos seus anos. Quando Jeremias prega essa mensagem, já se faziam 100 anos que aquele reino de Israel, o reino do norte, havia sido destruído. Já se passaram 100 anos e o reino de Judá permanecia, mas o reino de Judá estava com as consequências de um reinado perverso que aconteceu durante 50 anos, o rei Manassés, que destruiu a vida espiritual, social, ética e moral da nação. E agora, portanto, Deus se dirige a Judá e faz uma comparação entre essas duas irmãs, é que ele chama as duas irmãs, porque no fundo era um só povo. E agora é como se fossem duas irmãs que têm um relacionamento com Deus. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias. Os dias do rei Josias, se vocês lembrarem, foi um rei bom que tentou reformar o reino de Judá, abolir a idolatria, destruir os altares dos falsos deuses e reformar o culto. Isso teve um impacto positivo, mas essas reformas demoraram tempo para acontecer e aparentemente elas foram superficiais, elas não alcançaram o coração do povo e da nação. E por isso, nos dias do rei Josias, Jeremias pregava essa mensagem, porque ainda havia esperança de uma conversão total de Judá, e que, portanto, Judá poderia ainda evitar a destruição da nação, caso houvesse arrependimento verdadeiro. Ainda havia esperança. Nesses 3 primeiros capítulos, em especial, ainda havia esperança para o povo de Judá. E nos dias do rei Josias, portanto, Jeremias conclama o povo a um verdadeiro arrependimento. Um arrependimento que fosse muito além da reforma do culto, mas que alcançasse as vidas e os corações da nação. E, portanto, nos dias do rei Josias, o Senhor falou: viste o que fez a pérfida Israel, que também poderia ser traduzida por infiel. A infiel Israel, ela foi a todo monte, debaixo de toda árvore frondosa, e ali se deu a prostituição. Ou seja, desde que Salomão morreu, o reino se dividiu, todos os reis de Israel praticaram isso, a idolatria. Eles colocaram um bezerro de ouro lá no norte, um bezerro de ouro no sul, para que o povo não fosse tentado a ir até Jerusalém, a capital de Judá, para adorar ali. Por uma questão, digamos, de segurança nacional e por motivos políticos, foi criado um falso deus, um bezerro de ouro, uma idolatria, para que o povo não fosse lá para o reino rival, o reino do sul, o reino de Jerusalém. E assim, todos os reis promoveram essa idolatria, esse falso culto, e depois de um tempo a coisa ficou ainda pior com Acabe, que promoveu o culto a Baal. E essas histórias nós conhecemos, Acabe, Jezabel, Elias, os profetas de Baal, tudo isso aconteceu porque era o reino do norte, o reino de Israel, que se prostituía. E depois dela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim. Deus imaginava, ou Deus está dizendo que
Talvez em algum momento Israel poderia ter se convertido, mas ele não se converteu, não voltou. A sua pérfida irmã Judá, ela viu isso. Ela viu que Israel se entregou à idolatria, à imoralidade, né? Mas o que acontece? Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei a carta de divórcio, vi que a falsa Judá, e vejam que Judá é chamado de falsa e não de infiel, a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma foi e se entregou à prostituição. O profeta está dizendo o seguinte: Israel foi enviado para o exílio. A Síria veio, destruiu a nação, destruiu a capital Samaria, destruiu tudo, levou as pessoas para o exílio, trouxe outra nação para morar na sua terra. Isso simboliza o divórcio. Deus se divorciou de Israel, agora foi. Vocês não são mais meu povo. Israel está divorciado de Deus. E Judá foi poupada, Judá não foi destruída. Ela viu tudo isso e ela poderia ter aprendido e disse, de fato, eu não vou seguir o caminho da minha irmã. Eu não vou seguir esse caminho, eu vou ser fiel à aliança. Eu vou servir o Deus verdadeiro. Mas ao invés de servir e de aprender com o exemplo dos outros, Judá fez pior. Ela agiu com falsidade, ela entrou nesse caminho de prostituição, uma alusão ao longo reinado perverso de Manassés, praticou todo tipo de idolatria, todo tipo de maldade, e depois de tudo isso, falsamente, por isso Deus a chama de falsa, veio dizer que estava arrependida. Judá é falsa, e por isso Deus fala, sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição poluiu ela a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores, e apesar de tudo isso não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. E era aparentemente o que estava acontecendo nesse momento enquanto Jeremias pregava. Havia talvez um apelo a Deus, uma disposição de vir cultuar a Deus, organizar o culto no templo, mas tudo isso era fingido. E Judá, portanto, era falsa. E por isso, verso 11 nos diz, disse-me o Senhor, a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Ele está dizendo que, olha, Israel era infiel, adúltera, e ela trilhou esse caminho antes, mas ela não tinha um exemplo antes dela para que ela pudesse aprender. Judá, por sua vez, teve o exemplo da sua irmã Israel e não aprendeu nada com esse exemplo. Israel não teve exemplo e ela foi destruída. E Judá viu isso e não aprendeu nada com isso. Mas pior ainda, Israel foi infiel e sempre foi infiel. Ela nunca se voltou fingidamente. Agora Judá se entregou à infidelidade, só que agora vem de uma maneira falsa e traiçoeira dizer que está arrependida, quando na verdade não está. O arrependimento de Judá é falso e isso deixa Deus ainda mais indignado e por isso ele diz, Judá é mais injusta do que Israel, Judá é pior do que Israel, porque ela não está arrependida de verdade. É isso que o profeta quer ensinar, é isso que Deus quer dizer. Então Deus está indignado com o povo de Judá e Judá está sujeito a sofrer o mesmo destino de Israel porque não há arrependimento verdadeiro. Mas apesar de tudo isso, e apesar de parecer que a situação está completamente sem solução, que não há esperança, nem de nenhuma maneira, o profeta Jeremias é ordenado por Deus a ir e proclamar algumas palavras para o lado do norte. O lado do norte é onde estava o reino de Israel. E algumas pessoas do reino de Israel, elas permaneceram na terra. Ainda que tenha perdido a independência, tenha perdido a identidade nacional, tenha se misturado com outros povos, ainda assim, havia um pequeno remanescente que vivia nas terras do norte, na terra de Israel, e Jeremias, de alguma maneira, traz uma mensagem que, de alguma maneira, se dirige também para as pessoas daquele local. E diz, e portanto, chama Israel, o reino do norte, aquele que havia sido destruído, da qual Deus se divorciou, chama esse reino ao arrependimento. E diz, volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Essa palavra ela é tanto para o Israel divorciado, destruído, o reino do norte, como também para o reino do sul, que ainda se entregava à prostituição, que ainda se entregava à idolatria, mas
por um lado, dizia falsamente que estava arrependido, e isso deixava Deus indignado. Mas apesar de tudo isso, Deus ainda chama o seu povo de volta. E ele diz que não fará cair a sua ira, porque ele é compassivo. E ele não manterá a sua ira para sempre. Ele julgará, ele fará com que as consequências do pecado sejam sentidas, mas ele não manterá essa ira para sempre. Mas o que ele quer para que isso aconteça? Verso 13, tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Ele quer arrependimento, ele quer um reconhecimento. Quando nós pecamos contra Deus, nós precisamos reconhecer, precisamos confessar. O arrependimento começa pelo reconhecimento daquilo que fizemos. E Deus pede para Israel, reconhece o que fizeste. Olha a profundidade do mal, tu pensa que a coisa não é tão grave, mas não, é grave sim. Então reconhece o que tu fez, Israel. Reconhece a tua iniquidade, reconhece a quantidade de amantes, a prostituição. E veja que prostituição não é que Israel vivia como uma prostituta por dinheiro pago. Prostituição aqui é uma palavra para significar imoralidade sexual, promiscuidade em outras palavras. Aquele que adultera, que tem vários amantes, ele é como uma prostituta, ou seja, na escritura é como se ele fosse como uma prostituta, ou seja, ele é promíscuo. Israel é promíscuo, mas apesar disso, ainda assim Deus chama, reconhece que você é promíscuo, reconhece que o que você faz é incompatível com a aliança e ouça a minha voz. Israel não ouve a voz do Senhor. Israel não ouvia, não prestava atenção no chamado de Deus ao arrependimento. Obrigado. Não deste ouvido à minha voz. Se Israel ouvisse a voz de Deus, ele mudaria, portanto, as suas atitudes. Isso vai ficar mais claro no ponto final da nossa mensagem. Mas Deus continua trazendo uma mensagem, aqui o terceiro ponto, uma mensagem, continuando no terceiro ponto, uma mensagem de esperança, portanto. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tornarei um de cada cidade, 2 de cada família e vos levarei a Sião. A ideia é que aquele povo do Reino do Norte, Israel, que foi destruído, ainda assim tinha algumas pessoas por ali que ficaram, e Deus promete que ele vai trazer um remanescente dali e vai levar eles para Sião, ou seja, para Jerusalém, aonde Deus deve ser adorado, no templo. E ali, portanto, eles estarão reunidos com o povo de Judá, estarão todos juntos adorando o Senhor. Deus está prometendo, portanto, uma restauração. E ele diz, dar-vos-ei pastores segundo meu coração, ou sejam, reis da casa de Davi, reis que iriam governar, e iriam governar para o bem da nação e que fariam a vontade de Deus. Eles não teriam mais, portanto, reis perversos, reis maus, reis que praticam e que estimulam a idolatria e que acabam também com isso produzindo sociedades piores, sociedades mais injustas. Mas não, há uma promessa de que Deus dará a eles um rei, um pastor segundo o seu coração, segundo o coração de Deus, portanto. E quando eles voltarem a prosperar e se multiplicarem, se tornarem fecundos na terra, nunca mais se exclamará Arca da Aliança do Senhor, Arca da Aliança do Senhor. O que ele está querendo dizer com isso? É que a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. A Arca da Aliança, a parte de cima, a tampa, o propiciatório, ela na verdade ela era o trono de Deus. O local onde Deus simbolicamente, evidentemente, porque Deus está em toda a criação, ele não habita apenas num lugar específico da terra, mas simbolicamente Deus manifestava a sua glória ali, era o ponto de contato entre céus e terra. Era ali que Deus habitava, no Santo dos Santos, e a Arca da Aliança era o seu trono. E o profeta está dizendo que, olha, o povo pensa que a Arca da Aliança é fundamental, que é ali que Deus está, mas vai chegar um dia, Israel, que a minha presença entre vocês vai ser tão grandiosa e tão gloriosa que ninguém mais vai clamar Arca da Aliança do Senhor, Arca da Aliança do Senhor. Ninguém mais vai precisar dela, não se lembrarão dela, nem sentirão a sua falta e não se fará outra. Vai chegar um dia que as pessoas não precisarão dela, por quê? Porque o próprio Deus estará habitando em meio ao seu povo. E portanto, naquele tempo, quando isso acontecer,
chamarão a Jerusalém, a própria cidade será chamada de trono do Senhor, porque Deus habitará ali. E nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Vejam que promessa gloriosa. É uma promessa de que um dia todas as nações se reuniriam com o povo de Judá e com o povo de Israel para adorar o único Deus verdadeiro. E ali haveria um governante que teria o coração de Deus, e todo o povo prosperaria. E as pessoas já não andariam mais segundo a maldade do seu coração perverso. Ou seja, haveria uma transformação no coração de todos, das nações, portanto não haveria mais guerra, não haveria mais sofrimento. Haveria um dia, portanto, que debaixo do reinado soberano de Deus, todas as nações viveriam em paz. Deus promete isso para Israel, e Israel tem um papel fundamental nisso, porque é a partir da reconstituição do povo de Israel que isso aconteceria, e as demais nações congregariam em Jerusalém. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Judá e Israel já não seriam mais rivais, não estariam mais brigando entre eles, não estariam competindo para ver quem é melhor, mas elas andariam juntas, e juntas elas voltariam do seu castigo ou da terra do exílio, onde quer que elas estivessem, elas voltariam, e ali na terra de Deus elas receberiam todas as bênçãos novamente. Portanto, a promessa que Jeremias está transmitindo ao povo aqui da parte de Deus é a promessa, inclusive, que nós hoje ainda aguardamos. É a promessa daquele grande dia na qual o pastor segundo o coração de Deus, ou seja, Jesus Cristo, o descendente de Davi, da casa de Davi, ele voltará com o novo céu e nova terra, é a nova Jerusalém, que desce dos céus, a Jerusalém celestial, exercer um governo que todo olho verá e todas as nações se submeterão. E haverá paz sem fim para todos os povos, e não haverá divisão, e como diz Apocalipse, não haverá choro, pranto, nem mesmo a morte existirá. Esse dia, o cumprimento dessa profecia, ele começou a acontecer com a vinda de Jesus. Ele era o filho de Davi, da casa de Davi, ele é o bom pastor, é ele que congrega as suas ovelhas, e já hoje nós podemos ver que todas as nações, ou praticamente todas as nações na terra, nós encontramos pessoas que reconhecem o seu senhorio. Jerusalém hoje é uma cidade famosa, mesmo essa Jerusalém que não é a Jerusalém celestial, ela é uma cidade famosa por causa de Jesus Cristo, que lá morreu, foi sepultado e ressuscitado, e lá subiu aos céus também. Portanto, essas promessas começaram a se cumprir, e nós agora somos povo de Deus, mas ainda há um cumprimento que nós e até mesmo o povo de Israel étnico aguarda. Haverá algum dia em que isso acontecerá. Apesar de todo o pecado de Judá e apesar de toda a dureza do seu coração, de toda a sua falsidade, de toda a sua infidelidade. Mas como isso vai acontecer? Então voltamos para as palavras severas de Deus para o povo de Judá e ao último tópico do nosso sermão. Verso 19 até o capítulo 4, versículo 4. Mas aqui imaginem, é engraçado isso, né? Deus falando consigo mesmo. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? Como que isso vai acontecer? Como que eu vou te abençoar, Judá e Israel? E respondi, Deus pergunta e Deus mesmo responde. Respondi, Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Vejam que antes, lá no início do capítulo, Deus ironicamente rejeita o arrependimento de Judá, que vai lá e diz, meu pai, meu amigo da mocidade, mas agora que ele diz, tu vai me chamar de pai, pai me chamarás. Aqui a ideia é reconhecer a autoridade, chamar Deus de pai, porque Baal também era muitas vezes chamado de pai para aqueles que o adoravam. Mas agora Deus está dizendo, você vai me chamar a mim de pai, quer dizer, eu vou ter a autoridade. Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Ou seja, tu vai caminhar comigo, vai andar junto comigo. É somente assim que essas promessas vão se cumprir. Mas, ok, isso parece um pouco abstrato, o que isso significa concretamente? Bom, antes de dizer como isso significa concretamente, Deus volta a lembrar
do pecado de Israel. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. É por isso que você, Israel, tem que andar junto comigo. Você se afastou de mim. Você foi, seguiu o seu próprio caminho, seguiu os seus amantes, seguiu os seus ídolos, mas agora tu vai voltar, vai reconhecer o meu senhorio e vai caminhar junto comigo. Não vai se desviar e não vai mais se apartar, não vai mais se afastar de mim. E o verso 21 nos diz um verso que é um pouco estranho, não se sabe se é o povo clamando, reconhecendo a profundidade do seu mal, ou se era, na verdade, uma descrição do culto idólatra que era praticado. Mas versos 21 nos diz assim: nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Mas provavelmente aqui é uma descrição, normalmente uma descrição do pecado de Israel. Eles estão lá, nos lugares altos, eles clamam e suplicam, porque assim que era o culto a Baal. Se vocês lembrarem da história de Elias, os profetas de Baal, eles clamam para que venha fogo do céu, e não vinha, eles começaram a se automutilar, e cantavam, e dançavam, e tentavam ter uma experiência de transe, e se batiam. Quer dizer, tudo isso, esse culto estático fazia parte do culto a Baal. Então, o pranto e súplicas é muito provavelmente uma descrição de como o povo cultuava Baal nos lugares altos. Os lugares altos eram os topos dos montes. Ali era praticada a idolatria. Né? A ideia de subir ao monte, lembre-se disso, viu? Nunca se esqueça. A ideia de subir ao monte no Antigo Testamento é praticar idolatria. Não adorar o Deus verdadeiro, é praticar idolatria. Os altos eram os lugares, ainda que Sião seja um monte, é o único monte onde Deus deve ser adorado. O alto é sobre o monte, que é o Monte Sião, onde está o templo, onde está Jerusalém. Mas os demais montes eram os lugares onde se praticava idolatria. E lá as pessoas clamavam aos falsos deuses, esperando receber alguma resposta. E com isso demonstravam que haviam esquecido do seu Deus, o Deus verdadeiro. Mas Deus faz um chamado a Israel. E o primeiro ponto do arrependimento, pelo menos o arrependimento em relação a Deus, a nossa conversão para nos tornarmos servos de Deus, ele começa dessa maneira. Ele começa com um chamado de Deus, aquele pecador impenitente. Deus chama o pecador impenitente, Deus chama Judá e diz: voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Pensem um pouco. Voltai, filhos rebeldes. Deus toma a iniciativa de chamar eles para voltar e diz: se vocês voltarem, eu vou curar a rebelião de vocês, a rebeldia, vocês não querem voltar. Deus vai curar, não é a pessoa que se vai autocurar sozinha, mas Deus vai agir para curar aquela rebelião. Na conversão, quando nós professamos a fé em nosso Senhor, Deus, agora por meio de Jesus Cristo, a conversão só é verdadeira quando Deus toma essa iniciativa de nos chamar e é Ele que nos dá um coração que cura a nossa rebelião e nos purifica do nosso pecado. Porque, do contrário, nós nunca desejaremos a presença de Deus e nunca desejaremos estar na sua presença. E Israel estava nessa situação. Israel já não desejava a presença de Deus. Mas Deus promete que se Israel se voltar para Ele, Ele mesmo vai curar essa rebelião. E aí Israel responde. Deus chama, Israel responde. Segunda parte do verso 22. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. E na verdade, os outeiros ou os montes não passam de ilusão, nem as orgias da montanha também. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Deus chama ao arrependimento. Segundo passo, Israel reconhece o seu pecado. Israel reconhece que a idolatria, os ídolos, os seus amantes eram ilusão. Eles não podem, eles não têm o poder de dar aquilo que prometem. Eles nos seduzem, sim, eles nos seduzem, nós achamos bonitos, nós às vezes vamos atrás dos nossos ídolos, porque queremos algo, mas é ilusão. E quando nós caímos, nos damos conta da profundidade da ilusão na qual nós estamos imersos e reconhecemos isso e confessamos isso,
nós estamos dando um passo verdadeiro em direção ao arrependimento. Israel reconhece tanto o seu pecado, como também, o terceiro passo, reconhece o senhorio de Deus. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Tu és o Senhor, o nosso Deus. Não basta simplesmente reconhecer um erro, reconhecer um pecado, reconhecer como estamos afastados de Deus. Nós precisamos voltar-nos em direção a Deus. Veja, se fôssemos pegar novamente a ilustração do adultério, não basta a mulher adúltera abandonar o amante se ela não voltar para o marido. Se ela quer restaurar, precisa voltar para o marido, e é o que Deus está fazendo. Ele quer que o povo volte. Não basta você abandonar o culto a Baal e dizer, não, está tudo bem, agora eu não culto mais Baal. Não, Deus quer que você volte e reconheça o senhorio dele. E, portanto, reconhecer o pecado, reconhecer o senhorio de Deus são partes fundamentais de um verdadeiro arrependimento. E o povo, inclusive, ele reconhece, ele vai fundo na confissão. Ele sabe que o arrependimento vai ser custoso. Não é dizer, olha, realmente ali eu me curvei a Baal, mas é que eu estava desesperado porque não estava chovendo e eu achei que se eu fizesse isso a chuva ia vir, aí eu ia ter como dar alimento para os meus filhos, né, eu ia conseguir, né, nós estamos endividados e precisávamos disso, por isso eu cultuei a Baal. Não fica achando desculpa para o pecado. Israel, ao invés de procurar desculpas para a idolatria, ele reconhece, sim, eu pequei, e sim, é uma ilusão, e sim, a coisa vergonhosa, no caso o culto a Baal é uma coisa vergonhosa, a coisa vergonhosa devorou o trabalho de nossos pais, nosso gado, nossos filhos, nossas filhas, sim, porque o povo de Israel chegou ao ponto de fazer sacrifícios humanos. Sacrificavam os filhos e filhas em busca da prosperidade que os falsos deuses prometiam. E eles reconhecem, sim, fizemos isso, sim, essa coisa vergonhosa, esse Deus falso, ele nos destruiu, tirou tudo o que nós tínhamos e não deu aquilo que prometeu. Deitemo-nos então em nossa vergonha, cobramos, sim, eles reconhecem que o que fizeram é uma vergonha, é vergonhoso. Cobramos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Deus chamou continuamente, por meio dos profetas, o povo ao arrependimento, mas eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Mas agora, aparentemente, eles estavam no caminho do arrependimento, eles deram os primeiros passos. Eles reconhecem o pecado, reconhecem que não estavam ouvindo o Senhor. E então Deus responde novamente a Judá e diz, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se te converteres, voltares aqui é a ideia de conversão. Se voltares, volta para mim. Se voltares, quer dizer, não basta simplesmente largar o pecado, mas volta para mim. Eu estou esperando. Se removeres, mas veja, para voltares para mim, você precisa remover as abominações de diante de mim. E se fizer assim, não andarás mais vagueando. Ou seja, o teu caminho não vai ser um caminho de inconstância. Tu não vai ficar indo para lá e para cá, sendo jogado ao sabor das circunstâncias. Eu deixo a vida me levar, né? A vida me leva, eu vou, e a pessoa não sabe, não tem rumo. Não. Se você abandonar essa vida e me seguir, você não andará mais vagueando pelo caminho. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, juízo e justiça, nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. A ideia de se jurar pelo Senhor é a ideia de que todo o compromisso de Deus estava no Senhor Deus e, portanto, eles não iriam mais jurar em nome de falsos deuses. Eles não iriam mais jurar por Baal, agora eles iriam jurar por Deus, mas esse juramento ele tem que ser em verdade, juízo e justiça, ou seja, um juramento verdadeiro. Não usar o nome de Deus em vão, em outras palavras. Não fiquem jurando por Deus se vocês não servem a Deus. Em outras palavras, Israel, não digam que vocês servem a Deus se a vida de vocês mostra justamente o contrário. Vocês estão violando o mandamento de tomar o nome de Deus em vão porque vocês dizem que me servem, né, e juram em meu nome, mas a vida de vocês é exatamente o contrário, e isso não é arrependimento. Então, se vocês jurarem com fidelidade, juízo e justiça, ou seja, se vocês jurarem de verdade, se vocês levarem a sério que vocês estão jurando em nome de Deus, se vocês levarem a sério o fato de que vocês pertencem a mim,
aí de fato, aquelas promessas que eu fiz de que vocês estarão na terra, de que as nações virão e que todas as nações se gloriarão em Deus e que haverá um rei segundo o meu coração, tudo isso vai se cumprir. As nações serão benditas quando isso acontecer e nele se gloriarão. Agora, verso 3 do capítulo 4. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Estranho esse versículo, né? Por que não botou esse versículo? Ele está falando de arrependimento, está falando de mudar. Aí diz assim: lavrai um campo novo, não semeeis entre espinhos. O que essa ilustração quer dizer? Ela não faz muito sentido, aparentemente, para nós no século XXI. Mas naquela época faria todo sentido. O que o profeta está dizendo aqui é para que o povo de Israel e Judá lavre num campo novo, que nunca tenha sido usado para plantação, porque os que eles usaram antes, eles estão contaminados com as sementes de espinho. Por mais que eles queimem o campo depois da colheita para matar as sementes, muitas sementes permanecem. E se eles lançarem a semente ali, a semente vai crescer junto com espinhos e ervas daninhas. E, portanto, vai continuar Israel contaminado com a coisa boa com a coisa ruim. Agora Deus está dizendo para que Israel faça algo tudo novo, tudo diferente. Não tentem fazer um remendo, não tentem reaproveitar aquilo que não dá para reaproveitar. O pecado de vocês é tão profundo e tão arraigado que se não eliminar tudo isso não vai dar certo. Então, lavrem um campo novo, comecem uma nova vida, comecem como se tudo comece do zero, como se estivéssemos casados de novo, como se estivéssemos casados agora. Comecem dessa maneira. Porque se vocês continuarem a tentar manter velhas práticas e velhos hábitos, o espinho vai crescer de novo e vai sufocar novamente o amor de vocês e a fidelidade de vocês. Vocês têm que começar do zero e começar, portanto, uma vida nova, algo novo. E Deus está oferecendo para Judá e para Israel esta oportunidade. E é nesse contexto que nós entendemos, então, o nosso último versículo. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. O chamado a Judá e Israel, ele termina com uma advertência, mais do que com palavras de esperança. Circuncidai o vosso coração. Não adianta mudar o exterior, não adianta mudar alguns hábitos, não adianta fazer aquilo que é mais conveniente para nós. Isso tem que chegar no coração, ou seja, na inteireza da nossa personalidade, naquilo que nós somos. Coração não é simplesmente sentimento, não é simplesmente afeto, mas envolve tudo, vontade, intelecto, emoções, é a nossa personalidade, em outras palavras, aquilo que somos. A circuncisão no mundo antigo era um sinal de aliança, sinal de que o povo pertencia a Deus. Agora Deus está dizendo, olha, não basta vocês fazerem a circuncisão, mais ou menos como o nosso batismo, não basta fazer esse ritual e vocês dizerem eu pertenço a Deus. Não, vocês têm que circuncidar o coração, ou seja, deve haver uma mudança completa do coração de vocês e de quem vocês são. É somente assim que é possível uma mudança de vida, somente assim que a destruição não acontecerá. Somente assim haverá verdadeiro arrependimento com essa transformação completa e total do ser de vocês. E se isso não acontecer, o juízo virá sobre vocês. Se isso não acontecer, eu destruirei vocês. Eu vou consumir como fogo a terra de vocês. Mas agora vocês têm a oportunidade, vocês estão diante de uma escolha. Um arrependimento verdadeiro ou a destruição. É a escolha que Jeremias deu ao povo, Jeremias, inspirado por Deus, deu ao povo nos dias do rei Josias, dias em que o povo aparentemente voltava a buscar a Deus, mas que ainda não havia um arrependimento de todo o coração verdadeiro, e agora Deus chama o povo, alerta o povo para a profundidade do seu pecado e chama ao arrependimento verdadeiro. Há um aspecto de graça nesses versículos finais, porque vocês lembram, no início do capítulo 3, Deus disse que quem se divorcia de uma mulher e a mulher se casa de novo, não pode voltar para ela, mas agora Deus está dizendo que sim, que ele pode voltar, porque ele é Deus, e ele é compassivo e misericordioso, e ele diz, voltai, voltai, voltai para mim, apesar da sua prostituição.
Mas para que vocês voltem para mim, vocês devem arrepender-se verdadeiramente. E assim eu vou concluir essa mensagem com algumas aplicações. Mas antes de fazer as aplicações, eu só quero relembrar então o que, segundo o capítulo 13, 4, início do capítulo 4 de Jeremias, consiste no verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento que agrada a Deus consiste em, quando Deus nos chama para o arrependimento, depois desse chamado nós reconhecemos de fato o senhorio de Deus. Em palavras, sim, precisamos reconhecer que Ele é nosso Senhor e que Ele é nosso Deus. Não vamos fazer de conta que não, nós precisamos reconhecer isso e publicamente. Reconhecer o senhorio em palavras, voltando-nos para Ele. E aqui o sentido positivo da conversão. Nós voltamos para Deus, estamos indo por um caminho, mas agora eu me converto, então eu volto para Deus. Essa é a ideia de conversão. Essa é a ideia, voltar. Não é simplesmente mudar de direção e ir para um outro caminho. É voltar para Deus. Aqui especialmente para aqueles que estão afastados de Deus. Talvez para alguém que não conhece a Deus, sim, tu pode falar em ir por um outro caminho, um caminho que leve a Deus. Mas para aquele que está pecando, que conhece a Deus, que está afastado dele, a ideia é voltar para Ele. Esse é o arrependimento verdadeiro. Portanto, reconhecemos o seu senhorio e voltamos-nos para Ele, sentido positivo da conversão. E fazemos isso verdadeiramente, com plena consciência do que significa isso, em verdade, juízo e justiça. Às vezes as pessoas dizem que se arrependem, ou às vezes é bem comum, né? Era muito comum isso, né, no momento evangélico, aceito Jesus, faço uma oração, está tudo bem, está tudo resolvido. E a pessoa nem sabe o alcance, a profundidade daquilo que ela falou, o impacto que essa decisão, que essa escolha, desse arrependimento que ela expressou, o impacto que isso vai ter na vida dela. Não, nós temos que ter consciência do impacto da nossa conversão, da nossa volta, do nosso arrependimento. E fazer isso em verdade, justiça e juízo e não da boca para fora. Quarto ponto, abandonar radicalmente os caminhos antigos que desagradam a Deus. Esse é o sentido negativo da conversão. Eu me volto, eu não estou mais naquele caminho, eu abandonei aquele caminho. Isso significa que Israel deveria abandonar os seus amantes, deveria abandonar os seus ídolos, deveria abandonar um modo de vida, um estilo de vida que não condizia com aquilo que Deus desejava para o seu povo, para a sua esposa. Ele tem que abandonar e abandonar completamente. Essas obras, de alguma maneira, são a demonstração visível do arrependimento. É claro que às vezes também pode ser superficial. Eu também posso enganar pessoas fazendo exteriormente sinais de arrependimento e mudando meu comportamento em alguns aspectos. Isso também pode ser, o comportamento pode indicar um arrependimento, mas também pode ser apenas um arrependimento enganoso, porque em última instância é necessário que o nosso coração seja circuncidado, é necessário uma transformação verdadeira. Esse arrependimento tem que alcançar a profundidade do nosso ser e daquilo que somos. E isso significa que então vamos praticar justiça. O último ponto do arrependimento verdadeiro. Porque eu não só abandonei o pecado, mas agora eu faço o que é certo também. É uma atitude ativa. E isso, se eu faço o que é certo, não porque eu fui obrigado legalisticamente, mas porque eu tenho um coração transformado, um coração circuncidado, e agora eu desejo as coisas de Deus, eu quero agradar a Deus. É dessa maneira, portanto, que nós podemos falar em conversão verdadeira. Infelizmente, para o povo de Judá e Israel, naquela ocasião, como veremos a partir dos próximos domingos, parece que esse arrependimento não aconteceu e o juízo ocorreu. Esse juízo que veio, nós vamos falar sobre isso mais adiante nas próximas mensagens. Mas, para nós hoje, a oferta de arrependimento, de reconciliação, ela permanece. Deus nos chama individualmente, Deus nos chama ao relacionamento com Ele. E as aplicações, portanto, para o encerramento dessa mensagem são 3. Em primeiro lugar, você já pensou que pode estar na mesma posição de Israel? Você individualmente? Que talvez você esteja no fundo do poço, pensando que não está no fundo do poço. Pensando que está tudo bem, pensando que está fora do poço, que deu um deslize, caiu numa poça d'água, mas na verdade você está no fundo do poço.
A sua vida será que demonstra, portanto, um compromisso de aliança com Deus? Ou você se ilude com palavras, rituais, com presença no culto, talvez alguma contribuição financeira para a igreja, e pensa que isso é suficiente, que Deus vai aceitar o seu modo de vida que desagrada a Deus? Essa é a primeira aplicação. Deus teve que usar um profeta para mostrar a profundidade do pecado do povo de Israel e a falsidade do seu arrependimento. E ele faz isso conosco essa manhã também. A segunda aplicação: que atitudes em sua vida expressam um verdadeiro arrependimento em termos de pecados contra os quais você luta? Pense nisso, a partir desses parâmetros de arrependimento que eu recapitulei aqui ao final da mensagem. Pense nisso. Deus está chamando para voltar-se a Ele. Como você tem reagido a esse chamado? Como você vai reagir a esse chamado hoje, aqui, por meio da pregação da palavra? Ele chama você para mudar de vida. Como você vai reagir? O que você fará? E a terceira e última aplicação: se você se arrepender, não basta abandonar o pecado. É evidente que isso é importante. Mas isso, ao longo da Escritura, nós vemos isso, ao longo de toda a Escritura. E é curioso que não apenas a Escritura nos ensina isso, mas até mesmo psicólogos comportamentais vão dizer isso. Até mesmo o pessoal que escreve aí sobre liderança fala sobre isso. Eu preciso, muitas vezes, ter algo que me bota para baixo, que me destrói, que me conduz para o mau caminho. Muitas vezes eu não consigo eliminar aquilo simplesmente dizendo agora eu não faço mais. Eu preciso colocar algo no lugar daquilo. Eu preciso colocar algo bom, um comportamento bom no lugar do comportamento ruim. Eu preciso substituir uma recompensa por algo ruim por uma recompensa por algo bom. Eu preciso, e no arrependimento, eu não posso simplesmente abandonar a minha idolatria, o meu pecado, a minha falta de amor a Deus. Eu preciso, na verdade, preencher isso com amor por Deus. Eu preciso, e eu falei um pouco sobre isso na semana passada, eu preciso trocar o amor dos ídolos pelo amor a Deus. Eu não posso criar um outro ídolo no lugar daquele ídolo que estava me destruindo. Não, agora eu tenho um ídolo menos pior. Agora eu tenho um ídolo um pouco menos destrutivo. Agora eu não tenho nenhum ídolo, agora eu vivo para mim mesmo. Ou seja, agora eu sou o meu próprio ídolo. Né? Esse é muitas vezes o dilema, a situação do ateu. Né? Ele é o seu próprio ídolo. Mas a questão é que nada fica vazio. Nós precisamos colocar algo no lugar dos ídolos, colocar algo no lugar do pecado que nós estamos abandonando. E é isso que vocês têm que fazer e pensar hoje. Talvez vocês tenham pecados que vocês abandonaram ou que estão lutando para abandonar, ou estilo de vida que vocês pensam que não agrade a Deus, que talvez não seja pecado em si mesmo, o todo, assim quando olha, mas vocês percebem que no todo aquele estilo não agrada a Deus e vocês querem mudar. Mas e como? Vocês só vão mudar não simplesmente abandonando, e é evidente que precisam abandonar o estilo de vida pecaminoso, o pecado, mas vocês precisam se voltar para Deus, se voltar para o Deus verdadeiro, precisam cultuar o Deus vivo. Não adianta simplesmente mudar o comportamento. Portanto, volte-se para Cristo, deleite-se na beleza da sua santidade, deixe Ele ser o centro da sua vida. Você precisa praticar a adoração, você precisa deixar que a adoração transforme a sua vida. É dessa forma que o nosso coração será transformado, que o nosso coração será circuncidado. A adoração tem o poder de transformar a nossa vida. A comunhão com os irmãos tem o poder de transformar a nossa vida, porque quando convivemos com irmãos que também procuram agradar a Deus e que querem servir ao Deus vivo, isso causa um impacto em nossas vidas. Agora, quando só convivemos com pessoas que odeiam a Deus, detestam a Deus e não querem saber dele, isso também terá um impacto na nossa vida espiritual. Então, essa convivência, a prática da adoração, a prática da disciplina, tudo isso consiste em práticas, em hábitos que vão promover o nosso amor e a nossa fidelidade pelo Deus vivo e verdadeiro e, portanto, nos permitir que tenhamos a vida em aliança, aquela vida em aliança que fará com que possamos ser bênção para os povos, bênção para as nações, bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus, portanto, nos ajude a abandonarmos aquilo que desagrada a Deus
e a vivermos vidas que o agradem e amá-lo verdadeiramente com um coração transformado. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, Pai amoroso, em Tua presença chegamos ao final de mais uma mensagem, mais uma vez a Tua palavra foi pregada, foi exposta. E as palavras do profeta Jeremias são palavras muito fortes, Senhor. Palavras ao povo de Israel, palavras a um povo impenitente, um povo que não se arrependia verdadeiramente e agia com falsidade. Mas nós sabemos, Senhor, que não somos melhores que a nação de Judá, que a nação de Israel. Nós também, Senhor, somos pecadores. Nós também, Senhor, muitas vezes agimos de uma maneira falsa, mas Tu que sondas e conheces os corações, sabe, Senhor, a nossa situação e nós sabemos que não podemos Te enganar. E nessa manhã, Senhor, nós clamamos a Ti para que Tu, Senhor, que nos tem chamado continuamente ao arrependimento e à mudança de vida, que Tu envies sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, nos dando a convicção do pecado, a convicção do mal, nos dando, Senhor, a tristeza por aquilo que não Te agrada, e nos dando, Senhor, também um desejo de mudar, um desejo de abandonar o pecado, um desejo de estar na Tua presença, um desejo de voltar-se para Ti, um amor por Ti, um amor pelas Tuas coisas, um amor pela Tua igreja, um amor pelo Teu reino, um amor pelos irmãos, Senhor, que servem conosco, Senhor. Enche o nosso coração disso, Senhor, e dia após dia transforma-nos mais e mais, para que possamos viver em aliança contigo até o grande dia da Tua vinda, Senhor, quando Tu consumará todas as gloriosas promessas de um reino de paz e prosperidade para todas as nações. Em nome de Teu Filho Jesus, que nós oramos.